Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje sobre José João Craveirinha, poeta e ativista político moçambicano, que nasceu em Lourenço Marques, em 1992, e faleceu na mesma cidade, rebatizada como Maputo, após a independência do país. Desde a juventude, Craveirinha engajou-se na luta contra o colonialismo português, sendo militante da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, de orientação marxista, que depois passou a se chamar Partido do Trabalho. Por sua atividade política, Craveirinha foi preso em 1936 e libertado apenas em 1969, passando mais de 3 décadas na prisão. Bem, considerado o poeta nacional de Moçambique, por expressar o sentimento libertário de sua nação contra a ocupação colonial portuguesa, denunciar o racismo, a censura, a perseguição política, Craveirinha também cantou a liberdade, a integração regional e a identidade cultural das nações africanas. Além de poeta, foi jornalista, trabalhando em periódicos como O Brado Africano, Notícias, Tribuna, Diário de Moçambique e outros veículos. No jornal Notícias, publicou vários artigos denunciando o racismo. Por causa da censura salazarista, utilizou diversos pseudônimos, como Mário Vieira, José Cravo e Jesuíno Cravo. Ele foi o primeiro autor africano a receber o Prêmio Camões, em 1991. Em sua pequena autobiografia, Craveirinha escreveu o seguinte: nasci a primeira vez em 28 de maio de 1922. Isto num domingo. Chamaram-me Sontinho, diminutivo de Sonto. Isto por parte da minha mãe, claro. Por parte de meu pai, fiquei José. Aonde? Na Avenida do Zirrala, entre o Alto Maé e como quem vai para o Chipamanini. Bairros de quem? Bairros de pobres. Nasci a segunda vez quando me fizeram descobrir que era mulato. A seguir, fui nascendo à medida das circunstâncias impostas pelos outros. Quando o meu pai foi de vez, tive outro pai, seu irmão. E a partir de cada nascimento, eu tinha a felicidade de ver um problema a menos e um dilema a mais. Por isso, muito cedo, a terra natal, em termos de pátria e de opção. Quando a minha mãe foi de vez, outra mãe, Moçambique. A opção por causa do meu pai branco e da minha mãe preta. Nasci ainda outra vez no jornal O Brado Africano, no mesmo em que também nasceram Rui de Noronha e Noêmia de Souza. Muito desporto marcou-me o corpo e o espírito. Esforço, competição, vitória e derrota, sacrifício até a exaustão. Temperado por tudo isso.
talvez por causa do meu pai, mais agnóstico do que ateu. Talvez por causa do meu pai, encontrando no amor a sublimação de tudo, mesmo da pátria. Ou antes, principalmente da pátria. Por parte de minha mãe, só resignação, uma luta incessante comigo próprio, autodidata, minha grande aventura, ser pai. Depois, eu casado. Mas casado quando quis e como quis. Escrever poemas, o meu refúgio, o meu país também. Uma necessidade angustiosa e urgente de ser cidadão desse país. Muitas vezes, altas horas da noite. Craveirinha publicou 5 livros de poesia de 1964 a 1984. Entre eles, Xigubo, palavra que significa dança guerreira em língua ronga. Carigana, ua carigana, expressão equivalente a era uma vez. Maria, volume de poemas líricos e elegíacos. Babalase de hienas, com poemas satíricos. E a obra póstuma, poemas eróticos, além de livros publicados na Rússia, na Itália, e de um espólio de centenas de poemas que permaneceram inéditos. No Brasil, foi publicada uma antologia poética de Craveirinha, pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais. Conforme escreve Emílio Maciel, no texto crítico, incluído como pós-fácil a esse volume, abre aspas, em Carigana, de 1974, ou o já citado Xigubo, de 64, o que temos é uma voz tomando para si o encargo de demiurgo de uma consciência nacional vindoura, em poemas que operam via conjunções abruptas de ritmos e temporalidades tensas, mas não inconciliáveis. De outro, ao admirável lirismo em surdina daquele que é, provavelmente, seu livro mais celebrado, Maria, de 1998. Densa ruminação elegíaca em torno de sua mulher e companheira, Maria de Lourdes Craveirinha, morta em 1979. Fecha aspas. Nessas obras, diz o crítico, ao entrelaçamento crispado de memória biográfica e de memória coletiva. Continua o autor. Nos poemas que compõem a rapsódia anticolonialista de Xigubo, é certo que a balança ainda pende claramente para o lado da memória coletiva, resultando em artefatos nos quais a evocação de uma identidade mítica corre de par ao gosto por interpelações exclamativas e densos catálogos em intrincados labirintos sintáticos. Fecha aspas. Nesta fase, predominam os poemas de versos longos, com uso frequente do enjambemã. Escreve ainda Emílio Maciel, abre aspas. Avançando à base de violentas condensações e curtos circuitos, muitos dos poemas reunidos em Xingubo
parecem extrair sua força das cesuras imprevisíveis que suspendem o sentido ao fim de algumas linhas. Impacto reiterado pela contundência de pormenores concretos que dão qualidade tangível ao intolerável. Esta tendência à condensação, à elipse, ao fragmentário, estará mais presente na poesia da última fase de Craveirinha, também a mais concisa, metafórica e enigmática, em consonância com a poesia de vanguarda angolana da época, por exemplo, em João Maimona. Em Xigubo, notamos ainda a ênfase nas imagens, que Ezra Pound chamava de fanopeia, e os maciços blocos rítmicos, que causam um efeito quase encantatório pela repetição anafórica de palavras ou pelo uso do refrão. Temos, por vezes, a impressão de ouvir o som de atabaques, temos, por vezes, a impressão de ouvir o som de tambores, os tantãs, mencionados em vários poemas. Assim acontece, por exemplo, no poema intitulado Grito Negro. Eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder, sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu sou o teu carvão, patrão. O título do poema já é um expressivo oxímoro que atribui à cor negra a vibração sonora incolor de um grito. No verso inicial, eu sou carvão, temos uma metáfora polissêmica, que indica não apenas a cor da pele do poeta, mas ainda a atividade econômica a qual ele é submetido. Podemos até perceber aqui uma hipérbole, já que esse eu não é apenas o eu lírico, a persona do poeta, mas um eu coletivo, os trabalhadores negros das minas de carvão em Moçambique, ou, ampliando mais o foco, todos os trabalhadores negros de uma África expoliada pelo colonialismo europeu. Outra possibilidade de leitura desse verso é o da desumanização do sujeito, que passa da condição de ser vivo, humano, a mineral, objeto, coisa, mercadoria. A luta de classes e a luta anticolonialista são apresentadas aqui numa única representação simbólica. Quando Craveirinha escreve: eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu sou o teu carvão, patrão. Ele apresenta aqui
o carvão não mais como a lucrativa mercadoria que será enviada para a Europa para uso na siderurgia, e sim como combustível no qual será queimado esse patrão branco, ocidental e capitalista que o oprime. Temática similar está presente no poema Chibugo, que é dedicado a Claude Cuffon. Minha mãe África, meu irmão Zambeze, Culucumba, Culucumba. Xigubo estremece, terra do mato, e negros fundem-se ao sopro da chipalapala, e negrinhos de peitos nus, na sua cadência, levantam os braços para o lume da irmã lua e dançam as danças do tempo da guerra, das velhas tribos da margem do rio. Ao tantã do tambor, o leopardo traiçoeiro fugiu, e na noite de assombrações brilham alucinados de vermelho os olhos dos homens, e brilha ainda mais o fio azul do aço das katanas. A palavra katana vem do japonês katana, a espada do samurai. Só que no português, tanto de Portugal quanto de Brasil, a palavra perdeu o acento e ganhou o C, e virou katana. Dum, dum, tan, tan, e negro maiela, músculos tensos na azagaia rubra, salta o fogo da fogueira amarela e dança as danças do tempo da guerra e das velhas tribos da margem do rio. E a noite desflorada abre o sexo ao orgasmo do tambor, e a planície arde todas as luas cheias no feitiço viril da insuperstição das katanas. Tantã, e os negros dançam ao ritmo da lua nova, rangem os dentes na volúpia do xigubo e provam o aço ardente das katanas ferozes, na carne sangrenta da micaia grande. Micaia é um tipo de árvore, e as vozes rasgam o silêncio da terra, enquanto os pés batem, enquanto os tambores batem, e enquanto a planície vibra, os ecos milenários. Aqui, outra vez, os homens desta terra dançam as danças do tempo da guerra, das velhas tribos juntas na margem do rio. Xigubo é uma dança guerreira, e aqui ela é a representação sonora e coreográfica da luta anticolonialista. Logo no verso inicial, Minha Mãe África, temos a figura da prosopopeia, que atribui ao continente características humanas. Essa figura continua nos versos seguintes. Meu irmão Zambeze, Culucumba, Culucumba. Zambeze é um rio da África Central, da África Austral. E Culucumba é uma palavra traduzível como espírito, Deus ou algo muito grande ou importante. A prosopopeia também aparece no verso e negrinhos de peitos nus na sua cadência levantam os braços para o lume da irmã lua. Ao reconhecer o continente africano e a lua como seus parentes, comparação que também é hiperbólica, Craveirinha afirma a unidade territorial e cultural da África, a integração com outros países do continente, com a natureza e com o universo, numa dimensão quase épica.
A imagética do poema recupera a paisagem natural africana e os costumes tribais, com a incorporação de palavras como chipalapala, que é um instrumento musical semelhante à vuvuzela, ao leopardo, aos tantãs, à micaia, que é uma árvore alta, as danças do tempo da guerra, a fogueira amarela, entre outros exemplos. O poema, que alterna linhas curtas e longas, é extremamente rítmico, por vezes até utilizando onomatopeias, como o dum-dum, para representar o som dos tambores. O caráter guerreiro está presente em figuras metonímicas, como a katana e a azagaia, espada e lança, utilizados pelos homens da tribo. Por que metonímias? Porque é a parte pelo todo. Ele está se referindo ao conjunto dos guerreiros e suas armas. A exaltação guerreira é mais enfática na última estrofe, quase uma convocação para a luta contra os colonialistas portugueses. E as vozes rasgam o silêncio da terra. Enquanto os pés batem, enquanto os tambores batem, e enquanto a planície vibra, os ecos milenários. Aqui, outra vez, os homens desta terra dançam as danças do tempo da guerra, das velhas tribos juntas na margem do rio. Bem, já no livro Karinaga, Ua Karinaga, publicado em 1974, Craveirinha apresenta um trabalho de linguagem diferente de seu livro de estreia. Conforme escreve Emílio Maciel, já em Carigana, Ua Carigana, o poeta moçambicano, abre aspas, renuncia ao encantamento rítmico em favor de uma arte de cortes incisivos e silêncios eloquentes, imprimindo o máximo de peso e densidade a cada palavra. A nova dicção introduzida nesse volume dá partida, assim, ao movimento de sístole e diástole, no qual, de um poema a outro, o chamado comunitário de Xigubo convive com peças em que é evidente o esforço objetivador e singularizante na construção de uma epopeia coletiva protagonizada por um bizarro elenco de anti-heróis. Fecha aspas. Muitos poemas desse livro são situados no bairro de Mafafala, que, segundo Maciel, é o, abre aspas, habitat de algumas das personagens emblemáticas de Craveirinha, como o músico Daico e a prostituta Felismina. É uma espécie de Pasárgada moçambicana, uma comunidade deshierarquizada e sem centro, capaz de emprestar a devida plausibilidade à reivindicação política do todo. Fecha aspas. Os poemas deste livro são muito mais breves, concisos, elípticos, paratáticos, como algumas peças que leremos a seguir. Suelto. Em jornalismo, suelto é uma notícia bastante curta, às vezes com uma nota de sentido humorístico. No laboratório, o lobo dirige a radioatividade
e concentra o cobalto. Na igreja, pequenos esqueletos juntam no catecismo os metacarpos e rezam. Apesar da brevidade, notamos neste poema, construído na forma de 2 tercetos, sem sinais de pontuação, a crítica política. Na primeira estrofe, escrita em linguagem concisa e substantiva, temos um laboratório que faz pesquisas para armas nucleares. Na segunda estrofe, uma crítica irônica à igreja, cúmplice do colonialismo, em que os fiéis presentes à missa estão reduzidos à condição de esqueletos. As duas estrofes, que não têm relação temática ou sintática direta entre si, são justapostas à maneira do ideograma ou da montagem cinematográfica. Em seus livros seguintes, Craveirinha utilizará a concisão em detrimento do verso longo e discursivo e a apresentação do tema político de forma antirretórica, como nos poemas que leremos a seguir. É uma náusea. É uma náusea a manifesta piedade e cobarde a inteligência se não interpenetra a realidade. É um poema logopaico. Poemeto. Na cidade calada a força, agora falamos mais. Que para violar este silêncio, basta porem-nos juntos na prisão. Eu vou ler esse poema novamente, que, embora curto, ele é muito forte. Na cidade calada a força, agora falamos mais. Que para violar este silêncio, basta porem-nos juntos na prisão. É um poema da época da luta anticolonialista. A grande muralha, a grande maldita. Isso a grande maldita nunca devia ter feito. Chegar de surpresa e levar-te, sem merecer ainda estar ao teu lado. A grande maldita é a morte. E ele escreveu esse poema pensando em sua companheira Maria. E o final do poema é impactante, né? Sem merecer ainda estar ao teu lado. O poema seguinte faz um bom retrato, até imagético, das torturas e flagelações da época da ocupação colonialista. E até depois, durante a Guerra Civil. Jucunda boca, deslabiada a ferozes júbilos de lâmina afiada, alva dentadura anônima do riso, às escâncaras desde a cilada, exotismo de povo flagelado, esse atroz formato da fala. Então, essa mutilação, né, dos lábios por uma lâmina é um entre vários casos de torturas, maus tratos e barbaridades cometidas não apenas pelo exército colonialista português, mas também pelas milícias de direita que lutavam contra a Frelimo, como é o caso da Renamo, né, que era financiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul. Tanto em Angola quanto em Moçambique,
a um grande número de mutilados. Alguns porque sofreram sevícias durante os anos da luta de libertação nacional e depois a Guerra Civil, que com pausas e recomeços durou até cerca de 2003, ou seja, o fim das hostilidades tem menos de 20 anos. E nesse período, muitos moçambicanos sofreram vários tipos de tortura, né, muito bárbaras, inclusive a mutilação, o corte de membros, né, como as mãos, os braços, os pés. Isso não só em Angola, como em Moçambique e também em outros países africanos. Fora os mutilados por conta das minas terrestres instaladas pelos portugueses. Minas essas que foram fornecidas pelos Estados Unidos. Talvez apenas o Vietnã e o Iraque tenham sofrido tão intensamente, né, como Angola e Moçambique, em termos de, não apenas de mortes, mas também de mutilação de civis. Bem, prosseguindo. Os poros da peste. O gordo gato de sangue ouve triste na madrepérola das unhas os africanos rumores do nosso passajando, suco caqui epidérmico, a chiar um ror de ratos assomando, as cabeças perdidas nos milhões de poros da peste. De profundis, possessos de sangue em abrenúncios de gritos, ao rosnar da súcia em de profundis de facas. Esses poemas são muito diferentes daqueles que nós lemos no início. Os dois primeiros poemas têm uma comunicação muito mais fácil, né? Não apenas pelos jogos sonoros, né? Pela construção rítmica, mas, sobretudo, pela referencialidade, que é muito mais clara. Enquanto esses poemas, né, muito mais concisos, algumas vezes chegam a ser enigmáticos. E esta, para mim, é a fase mais interessante do Craveirinha em termos poéticos, sem desconsiderar a importância dos poemas da resistência, mas em termos de metalinguagem, estes são os poemas, né, mais densos, mais elaborados. Bem, por hoje ficaremos aqui. Na próxima semana, estudaremos a poesia de Luiz Carlos Patraquim, né, um poeta moçambicano contemporâneo, ainda vivo, e muito interessante. Então, boa noite a todos e até a próxima semana.